Pois bem, são 10h35 e eu recebo nesse momento aqui no estúdio da Rádio Novo Tempo a minha querida amiga Carol Lemos. Bom dia, Carol. Oi, bom dia. E também o pastor Juscelino Santos. Bom dia, pastor. Bom dia, Israel. Bom dia, Carol. Bom dia, amigo ouvinte e telespectador, parece-me, né? É isso aí, a gente está transmitindo. Aliás, eu falei transmitindo? Não, nós estamos gravando para depois pôr no YouTube aqui a nossa conversa e o testemunho da Carol. Pastor Juscelino, nós vamos hoje aqui abrir uma exceção, né? Nós não vamos seguir a ordem normal do nosso programa, com as mensagens finais, com os abraços, enfim, porque nós temos algo muito importante para colocar aqui para o nosso ouvinte. Qual é o ministério da Novo Tempo aqui na região central do Rio Grande do Sul, pastor? O senhor, como o nosso capelão da Rádio Novo Tempo, como líder desse ministério para a área central, para a região central do nosso estado. Muito bem, Israel. O Ministério Novo Tempo aqui na Associação Central Sul Rio Grandense, nessa região central do estado, né? Ele tem sido assim uma junção entre o Ministério da Rádio Novo Tempo e também da Escola Bíblica Novo Tempo. É um ministério só, né? No entanto, duas vertentes, né, do Ministério da Novo Tempo. É bom lembrarmos que na parte norte do estado e na parte sul temos também coordenadores, né, da Escola Bíblica Novo Tempo. Agora, veja, aqui na nossa região central, nós temos a oportunidade de podermos expandir o atendimento aos alunos da Rádio Novo Tempo, da TV, da web, né, pessoas que são assim sedentas de Deus, da verdade, e se tornam nossos alunos. E a gente tem esse ministério para atendê-los. Ou seja, em resumo, nós temos inaugurado Espaços Novo Tempo já há 4 anos e meio, desde que eu estou aqui. Uhum. Antes de eu chegar aqui no estado, já havia, sim, né, e alguns Espaços Novo Tempo, mas a gente, com a minha vinda para trabalhar especificamente nesse lado da missão, a gente pôde expandir assim bastante. Temos hoje 54 Espaços Novo Tempo aqui na nossa região central do estado. O que é um Espaço Novo Tempo? É um ambiente preparado, decorado, bem preparado, com uma equipe de voluntários da TV e Rádio Novo Tempo para acolher, para receber os amigos da Novo Tempo. Uhum. E ali eles estudam a Bíblia conosco, eles são atendidos em outras áreas ou necessidades, né? Na área psicológica, muitas vezes, alguns espaços têm esse recurso, e também em outras áreas mais. Então o foco hoje, né, a partir da sua chegada, encampando aqui o Ministério da Novo Tempo na região central do nosso estado, foi desenvolver mais espaços Novo Tempo para que todos os pedidos de estudos bíblicos que cheguem aqui à Rádio Novo Tempo, a gente consiga atender de maneira mais ágil e mais efetiva, ou seja, direcionando essas pessoas que estão solicitando um acompanhamento. A gente coloca sempre essa opção aqui para aqueles que pedem conteúdos para a gente. Então, poder dar um acompanhamento maior, mais de perto, para aqueles que estão precisando, num estudo bíblico, num estudo específico, quem sabe de algum tema ligado a questões mais de saúde mental, de saúde física, não é, pastor? É isso nesse mesmo. Sentido, né? E por que nós trouxemos, então, a Carol, que está substituindo a Renata Pedroso aqui como produtora e secretária da Rádio Novo Tempo nos últimos dias? Porque ela tem uma história justamente que vai nesse sentido, né, Carol? Exato. Tudo começou assim, meu processo foi um pouco demorado, assim, né? Eu acho que a sementinha foi plantada quando eu comecei na escola, né? Na escola adventista. Tudo é um processo, né? Deus vai trabalhando em nossa vida desde muito cedo, vai batendo a porta e a gente vai tendo aquele convencimento do Espírito Santo, né? A gente pensa muito em coisas imediatas como seres humanos, mas Deus trabalha ao nosso tempo, né? O tempo que o ser humano precisa. Exato. Você então começou estudando numa escola adventista no seu ensino fundamental. Isso, eu fiz o ensino fundamental todo na escola e até meu pai e minha mãe, eles me matricularam na escola por causa da localidade. Ele era perto de onde nós morávamos, pelo ensino, mas não porque nós éramos uma família religiosa. Escola Adventista do Partenon. Do Partenon. Então, meu pai era ateu, a minha mãe, ela foi mais mística, assim. Uhum. Mas a gente não tinha religiosidade dentro de casa.
Então, tudo que eu aprendi, oração e estudar a Bíblia foi lá na escola. Na escola. Foi a sementinha plantada E lá. você tinha um professor, fiquei Sim, sabendo, o professor que Adão falava da Paulo. rádio. O professor Adão Paulo, professor Paulo de matemática. Isso, exato. E ele falava bastante, mas eu não chegava a acompanhar a rádio. Só ficou sabendo da existência. Exato. E tu gostava de rádio, né? Gostava de rádio, eu gostava O bastante. que você fazia? Conta aqui pro nosso ouvinte. Eu ligava na época pra Era uma rádio, outra eu queria, rádio, não era era nossa, outra né? rádio. E porque eu queria ganhar camiseta, né? Então daí eu tava sempre ligada, não, vou ligar, eu quero pedir música, mas eu quero a camiseta. Um abraço pro Anderson aqui, que tá sempre pedindo também. Mas enfim, aí o tempo passou, eu fiz só o ensino fundamental lá, na época não tinha, né, o ensino médio, então eu fui para uma outra escola. E aí eu cresci, o tempo passou, eu me afastei totalmente, foi muito fácil, assim, para mim, me afastar de Deus, assim, amizades, relacionamentos, eu acabei deixando para segundo plano, nem tava nos meus planos, esqueci totalmente, assim. Aí... depois, com o tempo, eu senti essa sede, assim, de procurar Jesus, de entender, né, o presente de Deus, porque a minha Bíblia estava lá parada, a minha primeira Bíblia que eu ganhei na escola também, Olha só. parada, não mexia, não lia. E aí eu disse, não, eu tenho que buscar Deus e eu tenho que estudar, eu tenho que mudar isso na minha vida. Você sentiu essa necessidade. Senti. Aí, então... eu comecei a ler, tava meio difícil pra mim entender e tal. E também fui deixando de lado. Até então eu comecei a assistir pela TV, né? A acompanhar a Novo Tempo pela TV. E pedir os estudos, né? Os guias de estudos pela Novo Tempo da TV. E... Para um pouquinho então. Você começou nessa busca a procurar também conhecer mais por meio da TV Novo Tempo. Isso. Então, isso. nesse caso, não foi aqui a rádio. Muitas pessoas encontram a nossa rádio, ficam acompanhando por aqui, mas ela foi pela TV. Quanto tempo você já fazia desde que você havia saído da escola? Nossa, já Mais ou fazia muito tempo, tipo, mais de 10 anos. Olha só. Mais de 10 10 anos depois. E aí você viu lá, peça um guia de estudos da Bíblia gratuito. Exato. O que você pensou? Aí eu disse, vou fazer, é uma oportunidade pra mim agora, né? O estudo ali é bem elaborado, é fácil de entender, né? E eu disse assim, isso é pra mim, essa chamada é pra mim. Aí fiz lá o pedido, recebi, gostei muito, fiz outros, não fiz só um, fiz vários. Legal. Né? E com isso, eu acabei depois recebendo um brinde, né? Da Novo Tempo, que... inclusive uma vizinha que eu não conhecia, ela morava no mesmo prédio que eu, num outro bloco, mas eu não conhecia ela, não sabia o nome dela. E ela veio e me trouxe um brinde da Novo Tempo justamente no momento que eu tava, assim, com o coração pesado, eu tava com raiva, eu tava magoada. Como é que foi esse encontro, Carol? Conta com Foi mais assim, detalhes. O que estava acontecendo na sua casa nessa hora que a sua vizinha bateu a porta? Neste dia, assim, que ela chegou lá, eu tava chorando, eu tava brigando, eu tava com muita raiva. E eu tava com uma mistura de sentimentos e eu tava fazendo, assim, questionamentos em voz alta. Questionando a vida, questionando Deus, questionando tudo. E aí, nisso, toca o interfone, né? E aí, é um pessoal aqui, uma vizinha veio te trazer e tal. Um brinde, brinde? Né? E aí, ela me trouxe uma mensagem de Deus, era um livrinho, assim, que falava sobre família. E justamente o que eu precisava naquele momento. Eu tava chorando, eu atendi ela, assim, num estado terrível. Eu tava questionando a Deus em voz alta. Em né? voz alta. Em voz alta. E a mensagem que ela trouxe De era a família. resposta justamente que tu estava procurando, estava precisando. Tava precisando. Você lembra o que você perguntava pra Deus ou o que você dizia pra Eu Deus? não consigo lembrar exatamente o que eu questionava. Mas eu tava desistindo, sabe? Tipo, eu tava muito desanimada. Eu tava sofrendo bastante. Eu achava que eu tava sofrendo sozinha. E que, sabe, o que eu acreditava, talvez... Você se sentia abandonada. Exato. E aí, de repente, me chega aquela mensagem pra eu não desistir. Pra eu continuar buscando a Deus. E você não conhecia a vizinha? Não conhecia ela, né? Depois ela fez... A gente fez juntas, né? O nome dela é a Bruna e o Wagner, o estudo bíblico.
Só que eu tava muito... não tava levando a sério, não tava trazendo isso pra minha vida, né? E aí eu fiz o estudo bíblico, e aí fui deixando, eu vou ter que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que não sei o quê. E fui deixando de novo. E aí, depois que eu vi que eu tava novamente me desviando, largando a mão de Deus de novo, eu pensei assim, não, eu tenho que dar um jeito. E eu queria, no meu ambiente familiar, eu cresci sem, né, saber sobre Deus, eu cresci sem isso dentro de casa. Então eu não queria isso para meus filhos, porque eu sou mãe, eu tenho um casal, né, de filhos. E Que eu idade não, eles têm? o Carlos Eduardo tem 11 e a Ana tem 8. Parabéns. Obrigada. E eu não queria que eles crescessem, vivessem uma vida sem Deus. Porque eu já tinha me distanciado, eu sabia como era estar sem Deus, né? Eu que larguei a mão de Deus. O ambiente dentro da sua casa, ele não era um ambiente assim tão agradável, leve, nem um sadio, pouco, né? bem pesado, assim, muito pesado por conta da religião, assim, da minha mãe, que ela, enfim, era muito pesado dentro de casa, sabe? E minha filha... Havia uma ligação com espíritos. De espírito. E aí a minha filha acompanhou isso. E ela tava com medo. E eu disse, isso eu não quero isso pra nossa vida. E eu pedi muito que Deus nos ajudasse. E que me ajudasse, porque daí eu teria que mudar a mim e ser exemplo pra eles. E colocar que aquilo que estava acontecendo ali no nosso ambiente, o mais importante é quem nos dá a vida, quem nos dá o perdão. E é isso que a gente tem que seguir, né? E a família não adianta, é a base, é a influência. Então eu fiquei com bastante receio de que ela fosse influenciada, porque tá dentro de casa, né? Convivendo ali com um parente próximo que acredita que aceita isso para sua vida, enfim. E essa representante da Novo Tempo, do Ministério da Novo Tempo, essa voluntária, depois de estudar a Bíblia com você, e você ir de novo, se afastando um pouquinho, né, não continuando, não dando sequência aos estudos, quem sabe a congregação em alguma igreja, o que lhe fez retornar depois nesta busca e a participar, a escolher de fato estar ali com um grupo, né, com a igreja, assim, que você gostaria então de conviver a partir de então? Eu só queria falar um detalhe também, que sempre tinha alguma coisa que me desviava, porque eu também fiz o estudo bíblico com o professor Fernando, né? E ele me ajudou muito também, muito. Mas enfim, aí voltando, né? Eu precisava de novo, de buscar. Eu entendi que eu precisava buscar Deus. É um vazio que enquanto não é preenchido, fica incomodando. Exato, porque eu preenchia com outras coisas, né? Eu dava lugar, me preocupava com outras coisas. Eu não dava o lugar que era de Deus na minha vida. Então, eu senti essa necessidade minha de passar também para os meus filhos e de seguir, não viver uma vida, tu é cristã? Sim, acredito, sim, mas é uma vida morna, qual é a base, qual é o fundamento? E eu vou me aprofundar e eu quero esse relacionamento com Deus. Então eu comecei a orar, eu pedi que Deus me ajudasse muito, que eu teria dificuldade, que eu não ia conseguir sozinha, e que, por favor, que Ele me ajudasse. E só que daí, ao mesmo tempo, me veio na cabeça, não, mas eu tô sofrendo de novo sozinha, e eu acho que as minhas orações não chegam, eu acho que eu, como pecadora, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não... Sei lá, eu acho que Deus não me ouve. Pastor Juscelino, ela fez aquela pergunta que está no guia de estudos que o pessoal do curso interativo está recebendo de brinde. Deus me ouve? Sim, sim. Exatamente. E aí, eu fiz essa oração, tive esse pensamento e fui dormir. E aí, quando eu acordo, me veio eu olhei um WhatsApp, tipo, que às vezes eu deixava o WhatsApp lá, nem olhava. Mas aí eu olhei, tem um WhatsApp aqui da Bruna, da minha vizinha, ela me mandou uma música especial do Dilson e Débora. A mulher firme, tu viu? Você viu insistindo. Ela não. E chegou de novo na hora que Deus mandou que chegasse. Na hora. Amém, né? Na hora foi muito especial, porque foi o meu resgate ali. Eu disse, nossa, eu recebi uma resposta. E aí eu entendi nessa música que ela tinha me mandado que realmente era uma resposta, né? Deus estava sempre comigo.
em todos os momentos, só que eu largava a mão de Deus, né? Então eu decidi que eu não podia mais viver, não fazia mais sentido para mim ignorar isso, né? Ela te convidou para uma série a partir de então? Ela me convidou, tinha uma programação na igreja, aí eu fui e desde então a gente não parou mais de ir. Amém. O que você ouviu, eu não sei se foi de qual dos filhos você ouviu, mas que mexeu muito contigo e a partir dali, não, você tomou aquela decisão, vamos começar a participar, vamos se entregar de vez para Cristo. A minha filha, a Ana, ela disse assim, mamãe, eu quero ir na igreja. Então eu disse, então nós vamos. Então nós vamos. A gente tem que ir. Aí a gente foi, e aí logo já tive meu batismo, e é isso. O que você diria hoje para quem está aqui acompanhando a rádio, está passando também por suas lutas, por seus desafios, fica meio reticente de pedir um guia de estudos, de repente até já tenha pedido, mas acaba se afastando, está nessa indecisão? Eu acho que os guias de estudos são excelentes, me ajudaram muito. E eu fico feliz quando o pessoal pede, porque eu sei que faz a diferença, ajuda muito. E pedir para que eles não desistam, para que eles peçam para Deus, que não é fácil, sempre tem uma coisa e outra, mas a gente tem que colocar Deus na nossa vida, a gente tem que aceitar isso e buscar. Eu acredito que a gente tem que buscar Deus, né? A gente já, lá Adão e Eva já fizeram a escolha, agora a gente também tem que fazer a nossa aqui todo dia, de buscar Deus e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Amém. Pastor Amém, Juscelino, né? temos 3 minutinhos, vou deixar então que o senhor encerre aqui esse momento. Ok. Que história linda, não? Como Deus escreve histórias, né? Olhando no retrovisor, hoje, a Carol, eu percebi aí você contando como Deus te alcançou. Você hoje nitidamente sabe que Deus estava lá, né? Embora você não o via, embora você não o reconhecia, mas Ele estava lá. Quantos livramentos Ele proporcionou para você, né? Para sua família. Quando Jesus chega na vida, Ele traz luz. E a palavra de Deus diz assim, em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará, né? A semente foi plantada lá atrás, na sua vida, e estava lá guardadinha, né? O Espírito Santo de Deus esteve com você, nunca te abandonou, sem dúvidas. E no momento em que você se abriu para Deus, que você abriu o coração para Deus, Ele te socorreu, né? E eu sei que nesse momento, Israel, tem muitos ouvintes que de alguma forma se identificou com essa história linda, né? Amigo ouvinte, ouça o chamado de Cristo. Hoje Deus usou a Carol para dizer para você que Ele está presente, que Ele vê todas as coisas. O Deus que libertou o Carol também pode libertar você. Podemos orar? Podemos. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Somos limitados, não conseguimos muitas vezes enxergar a tua bondade, sequer a tua própria existência. Mas, ó Deus, tem momentos na vida em que é tudo ou nada. E então a gente se abre para Ti e dá uma chance, se é que podemos dizer assim, de o Senhor agir. É fato que nós precisamos tomar uma decisão. Que o Senhor jamais fará aquilo que nós não desejarmos em termos da nossa salvação. Porque fomos criados livres e livremente precisamos decidir. Que haja, ó Deus, nesse instante, no coração de cada ouvinte, a firme decisão de voltar para os Teus braços. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, 5 minutos faltando para as 11, a gente precisa chamar o Novo Tempo Notícias. Amanhã, então, à tarde, curso interativo às 4 horas aqui, né, pastor? É isso mesmo. E Carol, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. A gente se encontra amanhã no curso interativo ou então na segunda-feira aqui a partir das 8. Amigo ouvinte, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você. Grande abraço, fique na paz e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá.